O cheiro de gordura pingando na brasa quente invadiu minhas narinas antes mesmo de eu dobrar a esquina, mas foi a mão firme do meu filho no meu peito que parou meu coração. Sou Valdelice, tenho 69 anos, fundadora do Buffet Imperial, e fui barrada na porta da casa que levei 30 anos pagando. Eles acham que sou apenas uma velha que sobra, mas esqueceram quem assina os cheques. Sempre me disseram que amor de mãe não se mede, mas naquele sábado de sol ardente percebi que a ingratidão dos filhos tem peso, medida e até endereço certo. Eu caminhava devagar pela calçada de pedras portuguesas que eu mesma escolhi, catálogo por catálogo, na década de 90. Minhas pernas já não têm a mesma agilidade de quando eu carregava bandejas pesadas de salgados para sustentar a casa, mas meu passo era firme. Eu trazia nos braços uma travessa de vidro temperado, coberta com papel alumínio, contendo o meu famoso pavê de abacaxi com coco. Era a sobremesa favorita do Cláudio e do Renato, desde que eram meninos de calça curta, correndo pelo quintal de terra batida, muito antes de termos a piscina e a área gourmet. A rua estava cheia de carros importados, estacionados de qualquer jeito, subindo no meio-fio recém-pintado. Reconheci o carro do vizinho da frente, o seu Almeida, e o veículo vermelho berrante da filha da dona Jandira. O som de pagode estava alto, daquele jeito que faz o peito da gente vibrar mesmo contra a vontade. Devem estar comemorando algo grande, pensei comigo, ajeitando o vestido de linho azul que guardava para ocasiões especiais. Eu não tinha sido convidada formalmente, é verdade. Mas que mãe precisa de convite para ir à casa dos filhos? Ainda mais quando a casa, no papel e no suor, era minha. Eu morava num apartamento de 2 quartos, alugado, a 3 ruas dali. Tinha me mudado fazia 2 anos, logo depois que o meu marido, o falecido Geraldo, partiu. A casa grande, com 4 suítes e varanda colonial, ficou grande demais para mim, segundo o Cláudio. Mãe, vai descansar. A senhora trabalhou a vida toda na cozinha. Deixa a gente cuidar da manutenção da casa. A senhora fica num cantinho menor, mais fácil de limpar, disse o Renato na época, com aquela voz mansa de quem vende terreno no céu. Eu aceitei. Achei que estava fazendo um bem, dando espaço para eles, que já eram homens feitos, barbados, mas que viviam reclamando da crise. Deixei a casa para eles morarem, sem cobrar 1 centavo de aluguel, pagando até o IPTU, achando que estava ajudando meus meninos a se estabilizarem. Cheguei ao portão de ferro trabalhado. Estava entreaberto. A fumaça branca subia, levando aquele cheiro delicioso de picanha e linguiça toscana. Ouvi risadas, copos brindando, gente caindo na piscina. Meu coração se encheu de uma alegria boba, antecipando o sorriso deles ao verem o pavê. Empurrei o portão com o cotovelo, já que as mãos estavam ocupadas. Opa! Opa! Onde a senhora pensa que vai? A voz não era de um segurança estranho, era do Cláudio. Ele surgiu de trás de uma palmeira imperial, segurando uma lata de cerveja, puro malte, numa mão e um pano de prato na outra. Estava sem camisa, a barriga já querendo pular para fora dos shorts. Logo atrás dele veio o Renato, secando as mãos no calção de banho. Oi, meu filho. Sorri, tentando ignorar o tom brusco. Trouxe o pavê que vocês gostam. Senti o cheiro de churrasco da esquina e pensei. Cláudio bloqueou minha passagem. Ele não sorriu. O Renato desviou o olhar, fingindo arrumar algo no chão. Mãe, a gente não te avisou nada porque não era para a senhora vir, disse Cláudio, seco como estopa velha. É uma reunião de amigos. Gente jovem, pessoal do trabalho, umas meninas que a gente conheceu. Não tem nada a ver com a senhora. Senti o peso da travessa de vidro aumentar 10 quilos nos meus braços. Mas, filho, é só um churrasco. Eu entro, deixo o doce, cumprimento o pessoal. A dona Jandira está aí, vi o carro da filha dela. O Almeida também. Eles não são jovens. A Jandira veio porque trouxe gelo, mãe. O Almeida está consertando a grelha. Retrucou Renato sem me encarar. Não tem lugar, mãe. Tá lotado. Olha lá dentro. Espichei o pescoço. Vi o quintal tomado. Eram umas 40 pessoas. Mulheres de biquíni, rapazes rindo alto. E no meio deles, sentada na minha espreguiçadeira de vime, estava a dona Jandira, com um prato cheio de carne, rindo de boca aberta. Ela me viu.
O sorriso dela murchou na hora e ela virou o rosto para o outro lado, fingindo que falava com alguém. A vergonha dela doeu em mim mais do que um tapa. Mãe, escuta! Cláudio deu um passo à frente, me empurrando levemente para fora da linha do portão, para a calçada. Não tem mais lugar. As cadeiras estão contadas, a comida também. Se a senhora entrar, vai ficar um clima chato. O pessoal vai ter que parar de falar besteira, vai ter que respeitar a vovó. Ninguém quer isso hoje. A senhora pode voltar para casa? Completou Renato, finalmente olhando para mim, com uma expressão de quem pede para enxotar um cachorro de rua que está incomodando os clientes. Depois a gente passa lá e pega um pedaço desse doce. Fiquei estática. O sol das 2 da tarde queimava minha nuca, mas eu sentia um frio terrível na espinha. Olhei para a fachada da casa. Vi a janela do quarto que foi meu e do Geraldo por 30 anos. Vi as roseiras que eu plantei e que agora estavam meio secas, mal cuidadas. Vocês estão me mandando embora? Perguntei, a voz saindo num fio, quase sumindo no barulho do pagode. Da minha casa? Na frente dos vizinhos? A casa é nossa moradia agora, mãe. A senhora concordou, disse Cláudio impaciente, olhando para dentro da festa como se estivesse perdendo algo importante. Vai, mãe, não faz drama, volta pro seu apartamento, tá fresco lá. Aqui tá um inferno de quente e barulho. Vai ser melhor pra senhora. Ele pegou a maçaneta do portão. Tchau, mãe, disse Renato, já dando as costas. O portão de ferro bateu na minha frente. O som metálico, clac, foi como o ponto final de uma história que eu achei que era de amor, mas era de conveniência. Fiquei ali, parada na calçada. O doce gelado nos meus braços começou a suar, as gotinhas de água molhando minhas mãos. Do outro lado da rua, a vizinha nova, uma moça que eu mal conhecia, estava varrendo a calçada. Ela parou, apoiou o queixo no cabo da vassoura e ficou me olhando com pena. Aquela pena foi o pior de tudo. Ser a coitadinha expulsa pelos filhos. Dei meia volta. Não chorei. Eu queria chorar, queria gritar, queria jogar aquele pavê por cima do muro e acertar a cabeça oca do Cláudio. Mas eu sou Valdelice. Eu servi banquetes para governadores e casamentos de 300 pessoas sem deixar faltar um guardanapo. Eu não ia dar escândalo na rua. A caminhada de volta para o meu apartamento alugado foi a mais longa da minha vida. Cada passo pesava 1 tonelada. Eu ouvia a música ficando mais baixa às minhas costas, mas as risadas pareciam me perseguir. A senhora pode voltar para casa? A frase ecoava na minha cabeça. Não tem mais lugar. Eles convidaram 40 pessoas, vizinhos, amigos, estranhos, mas não tinha um lugar. Uma única cadeira de plástico para a mãe que limpou o bumbum deles, que pagou faculdade particular vendendo coxinha e risoles, que cuidou deles quando tiveram catapora, quando quebraram o braço, quando levaram o primeiro fora de namorada. Entrei no meu prédio pequeno, subi os 2 lances de escada com a respiração curta. Abri a porta do meu apartamento. O silêncio lá dentro era absoluto. Tudo estava limpo, organizado, mas frio. Coloquei a travessa de pavê na mesa pequena da cozinha. Tirei o papel alumínio, o creme amarelo, os pedaços de abacaxi, o coco ralado fresco por cima. Estava lindo. Peguei uma colher na gaveta. Sentei sozinha à mesa e comi uma colherada. O doce estava perfeito. O equilíbrio exato entre o azedo da fruta e o doce do creme. Chorei. As lágrimas caíram no prato, salgando a sobremesa. Chorei de soluçar. Aquele choro engasgado que a gente segura na garganta para não incomodar ninguém. Chorei pela humilhação, pela rejeição e pela constatação terrível de que criei 2 homens egoístas. Mas o choro durou pouco. Valdelice não é mulher de ficar se lamentando pelos cantos. Enxuguei o rosto com o pano de prato bordado. Levantei e fui até a minha cômoda antiga, a única peça de mobília que eu fiz questão de trazer da casa grande. Na última gaveta, debaixo das toalhas de renda, estava uma pasta de plástico azul. Puxei a pasta. Sentei na cama e abri os documentos. O cheiro de papel guardado subiu. Ali estava. A escritura pública de compra e venda. O registro de imóveis. Tudo em meu nome. Valdelice de Souza Ramos. Viúva. Proprietária. Eles achavam que a casa era deles. Achavam que, porque eu saí para ter paz, eu tinha abandonado o meu patrimônio.
Eles se esqueceram que o acordo foi verbal, enquanto vocês se ajeitam. Já fazia 2 anos. E em 2 anos, eu nunca recebi um obrigado, nunca recebi uma ajuda com as compras do mês e agora não recebia nem um prato de comida num churrasco pago com o dinheiro que eles economizavam de aluguel. Peguei meu extrato bancário que estava na mesma pasta. A aposentadoria do INSS caía no dia 25. O aluguel do meu apartamento vencia no dia 30. Mas o que me chamou a atenção foi o canhoto do talão de cheques. IPTU da Casa Grande, pago por mim. Seguro contra incêndio da Casa Grande, pago por mim. Taxa de lixo, paga por mim. Eu estava sustentando a festa deles. Eu era a patrocinadora da minha própria humilhação. A imagem do Renato dizendo "não tem lugar" voltou à minha mente, mas dessa vez não trouxe dor. Trouxe uma clareza fria, cortante como faca de chefe recém-afiada. Eles disseram que não tinha lugar para mim lá? Pois bem, olhei para o calendário na parede da cozinha. Hoje era dia 02. O mês estava apenas começando. Eles tinham 30 dias de tranquilidade pela frente, achando que a velha mãe estava em casa, tricotando e chorando suas mágoas, conformada com a sua insignificância. Me levantei e fui até o espelho do banheiro. Lavei o rosto, tirando o inchaço dos olhos. O rosto de uma mulher idosa me encarou de volta, cheio de rugas, sim, mas com os olhos castanhos que viram muita coisa nessa vida. Aqueles olhos já viram cliente tentar dar calote em festa e sair pagando o dobro. Aqueles olhos já viram fornecedor tentar entregar carne de segunda como se fosse de primeira e ser devolvido na porta. Eles não conhecem a mãe que tem. Eles conhecem a mamãe que dá colo. Eles não conhecem a Valdelice negociante. A Valdelice que construiu um império de salgadinhos, começando com 1 quilo de farinha e muita coragem. Voltei para a sala. O pavê ainda estava lá. Peguei o telefone fixo. Eu não ia ligar para eles. Deus me livre. Eu ia ligar para alguém muito mais importante naquele momento. Eu ia ligar para o Dr. Siqueira, o advogado que cuidou do inventário do Geraldo e que sempre me disse: "Dona Val, a senhora é boa demais, precisa se proteger." Disquei o número, mesmo sendo sábado. Ele atendeu no 3º toque. Dr. Siqueira é a Valdelice. Desculpe incomodar no fim de semana. Não, não é emergência de saúde. É saúde financeira e moral. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões, renovando minhas forças. Doutor, eu preciso que o senhor prepare uma notificação. É sobre o imóvel da Rua das Acácias. Sim, onde meus filhos moram. Eu quero saber qual é o prazo legal para solicitar a desocupação de um imóvel cedido em comodato verbal. Ouvi a resposta dele do outro lado, surpreso, mas profissional. 30 dias? Repeti, um sorriso fino aparecendo no canto da minha boca. Perfeito. Então, no fim do mês, a gente conversa. Desliguei o telefone. Olhei pela janela na direção da minha casa. O som do pagode ainda chegava, distante, abafado. Eles que aproveitassem a picanha, a cerveja e a companhia dos 40 convidados. Que rissem, que dançassem, que se sentissem os reis do bairro. Porque o reinado deles tinha data marcada para acabar. E quando a conta chegasse, não ia ter pavê para adoçar a boca de ninguém. Sentei novamente, peguei a colher e comi mais um pedaço da minha sobremesa. Estava, de fato, uma delícia. E o sabor da justiça, que eu começava a sentir na ponta da língua, prometia ser ainda melhor. Eles me mandaram voltar para casa. Mal sabiam eles que eu estava prestes a tomar a minha de volta. O domingo amanheceu com aquele silêncio pesado que só quem mora sozinho conhece. Mas, diferentemente das outras manhãs, em que eu acordava sentindo falta do barulho de casa cheia, hoje o silêncio me parecia um aliado. Era o espaço que eu precisava para pensar, para calcular, para deixar a poeira da humilhação baixar e revelar o que estava escondido por baixo dela. Levantei cedo, como sempre fiz nos tempos do buffet imperial. O hábito de acordar às 5 da manhã para conferir a chegada dos fornecedores de hortifruti nunca me abandonou. Preparei meu café coado no pano, bem forte, e enquanto o cheiro da bebida quente perfumava a cozinha pequena, minha mente trabalhava mais rápido que batedeira industrial. Eu não podia agir por impulso.
O Cláudio e o Renato podiam ser irresponsáveis, mas não eram burros. Se eu desse um passo em falso, eles viriam com aquele papo de mamãe está esclerosada, mamãe está velha e rancorosa. Eu precisava de provas, precisava de munição. Passei o domingo revirando caixas. Não as de fotos de família, que só me traziam dor ao ver os sorrisos banguelas de 2 meninos que um dia me amaram. Fui nas caixas de papéis, notas fiscais, garantias, contratos antigos. A cada documento que eu encontrava, a minha cegueira materna ia diminuindo. Era impressionante como a gente escolhe não ver as coisas quando o assunto é filho. Na segunda-feira, assim que o relógio bateu 10 horas, eu não fui para a hidroginástica. Vesti meu melhor terninho cinza, passei um batom cor-de-boca e fui direto para a agência bancária. Não usei o aplicativo do celular. Eu queria ver os papéis impressos, queria olhar no olho do gerente. Dona Valdelice, que honra! O gerente, um rapaz chamado Fabrício, que eu vi começar como estagiário, se levantou para me cumprimentar. Veio ver os investimentos? Vim ver o estrago, Fabrício. Quero o extrato detalhado dos últimos 2 anos, da minha conta corrente, da poupança e principalmente dos cartões adicionais que eu dei para os meninos em caso de emergência médica. Fabrício hesitou por um segundo, engoliu em seco, mas imprimiu. A impressora matricial fez aquele barulhinho irritante que parecia rasgar o tempo. Quando ele colocou a pilha de papéis na minha frente, precisei colocar os óculos de leitura e respirar fundo. A primeira página já foi um soco no estômago. Emergência médica, o Renato tinha dito quando pediu o cartão. Mas o que eu via ali eram lançamentos em distribuidoras de bebidas, lojas de peças para carros tunados, assinaturas de canais de esporte e jogos de videogame. Fabrício, o que é isso aqui? A adega do Zé? 3.000 reais numa terça-feira? É, parece que foi uma compra grande de uísque importado, dona Valdelice. Ele respondeu, baixinho, com vergonha alheia. Continuei virando as páginas. O Cláudio não ficava atrás. A conta de luz da Casa Grande, que estava em débito automático na minha conta, tinha triplicado no último ano. Água, então, nem se fala. Parecia que eles enchiam a piscina todo dia. E o pior, vi saques em dinheiro vivo. Saques de 1.000, 2.000 reais, feitos sistematicamente todo dia 05, logo depois que minha aposentadoria e o aluguel de umas salas comerciais que eu tenho no centro caíam. Eu estava sendo roubada. Não por ladrões de rua, mas pelos frutos do meu ventre. Fabrício, minha voz saiu firme, sem tremer. Cancele. Os cartões adicionais? Tudo. Cartões adicionais, débitos automáticos da Rua das Acácias, o seguro do carro do Renato que eu nem sabia que ainda pagava. Tudo. Corte a torneira. Agora. Saí do banco me sentindo mais leve, embora minha conta estivesse prestes a ficar mais gorda. Caminhei pelas ruas do bairro, observando o movimento. Passei em frente a uma loja de materiais de construção e vi um piso que me lembrou o da varanda da minha casa. Parei. Ali, parada na vitrine, comecei a refletir sobre os últimos 30 anos. Como foi que eu, Valdelice, a mulher que negociava com prefeitos, que organizou o jantar de posse de 2 governadores, que botou o dedo na cara de fornecedor desonesto, virei essa velha que pede licença para entrar na própria casa? A culpa era minha. Doía admitir, mas era. Quando o Geraldo morreu, eu quis compensar a falta do pai. Quis ser mãe e pai. Quis ser o porto seguro. Mas em vez de porto, virei âncora. E eles, em vez de barcos, viraram cracas grudadas no meu casco, me afundando devagarzinho. Eu confundi amor com servidão. Achei que se eu desse tudo, eles seriam gratos. Mas quem ganha tudo de mão beijada não aprende o valor do suor, aprende apenas o sabor da exigência. Lembrei de quando o buffet imperial pegou fogo na cozinha, em 98. Eu não sentei e chorei. Eu entrei lá com o extintor, apaguei o fogo, limpei a fuligem e servi o jantar com 1 hora de atraso. Mas servi. Onde estava aquela Valdelice? Ela estava adormecida, dopada pelo amor cego de mãe. Mas o "não tem mais lugar" do Renato foi o balde de água fria que me acordou. Olhei meu reflexo no vidro da vitrine. O cabelo branco estava bem cortado. A postura ainda era ereta, apesar da dorzinha na lombar.
Eu não era uma carcaça descartável. Eu era a dona do capital. E no mundo dos adultos, quem tem o capital, manda. Eles achavam que eram os donos do mundo porque faziam churrasco para 40 pessoas? Vamos ver como eles fazem churrasco sem dinheiro para o carvão. Peguei um táxi e fui para o escritório do Dr. Siqueira. A secretária tentou me fazer esperar, mas eu entrei. Siqueira, um homem da idade do meu falecido marido, sorriu ao me ver. Dona Val, a notificação já está pronta. O oficial de justiça entrega amanhã. Mas a senhora tem certeza? É uma medida drástica. Sentei na cadeira de couro, cruzei as pernas e coloquei a bolsa no colo. Dr. Siqueira, drástica foi a atitude deles. O que eu estou fazendo é educação tardia. Eles têm 40 anos na identidade, mais 12 na mentalidade. Vou dar a eles a oportunidade de crescerem. A lei está do seu lado, Valdelice. O comodato verbal pode ser extinto a qualquer momento, desde que haja notificação prévia. 30 dias é o prazo padrão. Mas eles podem tentar alegar usucapião ou direito de moradia. Usucapião? Soltei uma risada seca. Comigo pagando o IPTU, a luz, a água e a manutenção? Tenho os comprovantes de tudo, doutor. Até da poda das árvores do jardim eu tenho recibo. Eles são meros hóspedes que abusaram da hospitalidade. A senhora é terrível quando quer, dona Val, ele disse, com um misto de medo e admiração. Eu fui mansa por tempo demais, Siqueira. Mansidão com gente folgada é interpretada como fraqueza. Agora, vamos ao plano. Além da notificação, quero saber como faço para vistoriar o imóvel. Tenho medo do que eles podem fazer com a casa quando souberem que vão ter que sair. Podemos incluir um pedido de vistoria cautelar. Mas a senhora tem as chaves, não tem? É a proprietária. Pode entrar para verificar o estado do bem. Eu tinha as chaves. Um molho antigo que ficava no fundo da minha bolsa, quase esquecido. Saí do escritório com o documento da notificação protocolado. O sol já estava baixando. Em vez de voltar para o meu apartamento, pedi ao taxista para passar na Rua das Acácias. Não parei na porta. Pedi para ele ir devagar. A rua estava calma. O lixo da festa de sábado ainda estava na calçada. Sacos pretos rasgados, garrafas de vidro rolando pela sarjeta, caixas de papelão de cerveja amontoadas. A vizinhança devia estar furiosa. O gramado da frente, que eu mantinha impecável com grama esmeralda, estava com marcas de pneu. Alguém tinha estacionado no jardim. Aquilo ferveu meu sangue de um jeito diferente. Não era mágoa. Era indignação de proprietária. Eles estavam destruindo o meu patrimônio. A casa que foi o sonho da minha vida e do Geraldo estava virando um cortiço de luxo para marmanjos festeiros. Vi o carro do Cláudio na garagem, o capô aberto, ele mexendo no motor, com a mesma bermuda de sábado. O Renato estava na varanda, deitado na rede, mexendo no celular. A vida mansa, a vida que eu bancava. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco, que o Fabrício tinha me ensinado a usar antes de eu sair da agência. Olhei o saldo. Olhei para eles. Naquele momento, tracei o resto do plano. A notificação chegaria amanhã. O corte dos cartões e dos débitos automáticos já estava feito. Mas faltava o toque final. A cereja do bolo. Ou melhor, o coco do pavê. Eu sabia que na quarta-feira eles tinham o costume de sair para jogar futebol à noite. A casa ficava vazia por 2 horas. Era a minha janela de oportunidade. Eu não ia apenas mandar um papel. Eu ia entrar lá. Eu precisava ver com meus próprios olhos o estado de dentro da casa para saber exatamente quanto eu descontaria da herança futura deles. Se é que sobraria alguma herança. E mais do que isso, eu ia recuperar algo que deixei lá e que agora me fazia muita falta. O meu livro de receitas original, aquele de capa de couro, onde estavam os segredos do buffet imperial. Eles não mereciam nem o cheiro daquelas receitas. O taxista me olhou pelo retrovisor. Tudo bem, senhora? A senhora está com um sorriso meio perigoso. Estou ótima, meu filho, respondi, ajeitando o colar de pérolas. Apenas redescobrindo que a caneta que assina o cheque é a mesma que assina a sentença. Vamos embora. Tenho um jantar para preparar. Para mim mesma. O carro acelerou, deixando para trás a casa, os filhos ingratos e a velha Valdelice que aceitava migalhas. A nova Valdelice tinha voltado ao comando da cozinha,
e o prato principal seria servido frio, bem frio. Mal sabiam eles que, ao cortarem o meu pedaço de pavê, tinham acabado de morder a mão que os alimentava. E essa mão agora estava fechada em um punho de ferro. Amanhã, o oficial de justiça bateria naquela porta, e eu dormiria o sono dos justos, sonhando com a cara que eles fariam. O telefone fixo na mesinha de canto tocou pela 5ª vez naquela manhã de quarta-feira. Era o toque estridente que eu costumava correr para atender, com o coração na boca, achando que alguém tinha se machucado. Mas hoje, eu apenas continuei sentada na minha poltrona, bebericando meu chá de erva cidreira, observando o aparelho vibrar e silenciar, vibrar e silenciar. No visor, o nome Renato Celular piscava como um pedido de socorro de quem nunca soube nadar porque sempre teve boia. Eu sabia exatamente por que ele estava ligando. A notificação do banco sobre o cancelamento dos cartões adicionais devia ter chegado, ou pior, ele tentou passar o cartão no posto de gasolina ou na padaria e a maquininha cuspiu aquele papelzinho humilhante. Transação não autorizada. Um sorrisinho escapou dos meus lábios. Não era maldade, era pedagogia. Eu estava ensinando aos meus meninos, com 40 anos de atraso, que o dinheiro não nasce em árvore, e muito menos na bolsa da mãe. O plano estava correndo como um relógio suíço, ou melhor, como um banquete bem cronometrado. Primeiro, cortei o suprimento. Agora, viria a vistoria silenciosa. Eu não precisava gritar, não precisava fazer escândalo na porta deles como eles fizeram comigo. O meu silêncio era a minha arma mais barulhenta. Enquanto o telefone tocava, eu dobrava cuidadosamente grandes sacolas de feira, daquelas reforçadas, e as colocava dentro da minha bolsa. Hoje à noite, enquanto eles corressem atrás de uma bola, eu correria atrás do que restou da minha dignidade. Quando a noite caiu, vesti uma roupa escura e sapatos de sola de borracha, silenciosos. Parecia que eu era uma ladra indo roubar a própria vida de volta. Peguei um táxi e pedi para parar 2 ruas antes da Rua das Acácias. Caminhei pelas sombras, sentindo a brisa fresca da noite, mas meu corpo estava quente de adrenalina. Vi o carro do Cláudio sair da garagem às 7h30 em ponto, cantando pneu, com o Renato no carona. Iam para o futebol sagrado das quartas-feiras. O portão eletrônico se fechou devagar. Esperei 5 minutos para garantir que não voltariam para buscar nada. Atravessei a rua, o molho de chaves pesando na mão. Minha mão tremeu um pouco ao encaixar a chave no portão social. E se eles trocaram o segredo? Pensei. Mas a chave girou macia. Claro que não trocaram. Trocar segredo custa dinheiro e exige iniciativa. 2 coisas que estavam em falta naquela casa. O jardim estava na penumbra, mas a luz do poste da rua revelava o crime. As minhas orquídeas, que eu levava anos cultivando nos troncos das árvores, estavam secas, esturricadas. Latas de cerveja amassadas brilhavam na grama como pragas de alumínio. Respirei fundo e fui até a porta principal. Ao abrir a porta da sala, o cheiro me atingiu como um tapa físico. Não era cheiro de lar. Era um cheiro azedo de cigarro, cerveja choca, caixa de pizza velha e mofo. A minha casa, que sempre cheirou a lavanda e bolo assando, agora tinha o odor de uma república de estudantes desleixados. Acendi a luz da sala e o que vi fez meu estômago revirar. O sofá de linho cru, que eu mandei estofar com tecido importado, tinha uma mancha escura enorme. Parecia vinho tinto derramado e nunca limpo. Havia marcas de copos sem porta-copos na mesa de centro de madeira maciça. Aqueles anéis brancos que marcam o verniz para sempre. No chão, o tapete persa estava embolado num canto, como se tivesse sido chutado para lá. Caminhei pela casa como um fantasma, passando o dedo sobre os móveis. A poeira era grossa. Não tem lugar, mãe. A voz do Renato ecoou na minha cabeça. Realmente, não tinha lugar. Não tinha lugar para o cuidado, para o respeito, para a memória do pai deles. Aquilo não era uma casa, era um acampamento. Fui direto para a cozinha. A pia era uma torre de Babel de louça suja. Pratos com restos de comida ressecada, panelas com gordura talhada. Abri a geladeira. O cheiro de algo podre invadiu minhas narinas. Havia potes sem tampa, verduras liquefeitas no fundo da gaveta. Mas, nas prateleiras de cima, o luxo. Garrafas de cerveja importada, queijos caros, presunto de Parma.
Tudo comprado com o meu cartão, aquele que agora era apenas um pedaço de plástico inútil. Abri minhas sacolas de feira. Comecei a execução silenciosa. Não toquei na louça suja. Não varri o chão. Eu não estava ali para ser a faxineira mágica que conserta a bagunça dos meninos. Eu estava ali para o resgate. Abri o freezer, estava lotado, peças inteiras de picanha, pacotes de camarão, filé mignon, tudo estocado para os próximos churrascos, para as próximas festas onde eu seria barrada. Isso é meu. Sussurrei para o silêncio da cozinha. Comecei a encher as sacolas, a picanha, o filé, o camarão. Tudo o que foi comprado com o dinheiro do meu suor voltou para a minha posse. Esvaziei o freezer. Deixei apenas uma forma de gelo vazia e um pacote de ervilhas congeladas que parecia estar lá desde o ano passado. Fui para a despensa. Peguei as garrafas de uísque, os vinhos, os azeites trufados. Enchi 3 sacolas grandes e pesadas. O peso era enorme, mas a raiva me dava uma força que eu não sabia que tinha aos 69 anos. Coloquei tudo perto da porta dos fundos. Então, fui procurar o que realmente importava. Fui até o escritório, que costumava ser o santuário do Geraldo. A mesa estava coberta de papéis de apostas esportivas e revistas de carros. Abri as gavetas, revirando a bagunça deles. Na última gaveta, lá no fundo, debaixo de maços de cigarro, encontrei o meu caderno de receitas. A capa de couro marrom estava manchada de gordura, o que me doeu o coração, mas as páginas estavam intactas. Ali estava a receita do pavê, do empadão de camarão, do bolo de nozes que pagou a reforma dessa casa. Abracei o livro contra o peito, sentindo as lágrimas quererem vir, mas eu as engoli. Não era hora de chorar. Antes de sair, fui até o quadro de disjuntores no corredor lateral. Olhei para as chaves de energia. Chuveiros, ar-condicionado quartos, área gourmet, piscina. Meus dedos pairaram sobre os interruptores. Eu podia desligar tudo. Podia deixá-los no escuro. Mas isso seria infantil. Seria uma vingança pequena. E eu, Valdelice, jogo o jogo grande. Deixei a luz ligada. Deixei a TV na tomada. Eu queria que eles vissem. Queria que eles entrassem na cozinha para pegar uma cerveja gelada e encontrassem o vazio. Queria que eles sentissem a ausência da fartura que nunca conquistaram. Chamei o táxi pelo aplicativo. Enquanto esperava, arrastei as sacolas para fora. O motorista, um senhor simpático, me ajudou a colocar tudo no porta-malas, olhando curioso para a quantidade de comida congelada. "Mudança, senhora?" ele perguntou. "Apenas uma redistribuição de bens, meu filho", respondi, entrando no carro. Quando o táxi dobrou a esquina, olhei para trás. A casa continuava iluminada, imponente, alheia ao fato de que sua alma tinha acabado de ser removida. Eles voltariam do futebol suados, famintos e sedentos. E encontrariam a primeira lição da vida real. A fonte secou. Cheguei ao meu apartamento e guardei tudo. Meu freezer pequeno mal fechou, tive que pedir para a vizinha guardar algumas carnes no dela. Tomei um banho quente, lavando o cheiro de cigarro e mofo da minha pele. Sentei na cama com meu livro de receitas e esperei. Eram 11 da noite quando o meu celular tocou. Era o Cláudio. Deixei tocar 3 vezes. Na quarta, atendi, com a voz sonolenta, fingindo que tinha sido acordada. "Alô? Mãe?" A voz do Cláudio estava alterada, ofegante. A senhora esteve aqui?" "Eu?" perguntei com a calma de um monge. "Meu filho, eu estou deitada. O que aconteceu?" "A comida, mãe. As carnes do freezer. As bebidas. Sumiu tudo. Entraram aqui. Roubaram a gente." Segurei o riso. A ironia era deliciosa. Roubaram a gente. Como se o ladrão não fosse quem se apropria do esforço alheio. "Roubaram?" Fiz minha voz soar preocupada, mas não muito. "Mas arrombaram a porta? Quebraram alguma janela?" "Não. Tá tudo trancado. É isso que é louco. O alarme não tocou, não tem sinal de arrombamento, mas limparam a despensa e o freezer. Levaram a picanha que eu ia assar no domingo." "Que estranho, meu filho. Deve ter sido alguém que tinha a chave, não é?" "Chave? Só a gente tem chave. E a senhora?" Ele parou. O silêncio na linha foi pesado. Ouvi a respiração dele travar. A ficha estava caindo, girando no ar,
prestes a bater no fundo da caixa. Mãe, o tom dele mudou, de raiva para suspeita. A senhora veio aqui? Cláudio, eu tenho 69 anos. Você acha que eu vou sair à noite para carregar peso? Aliás, falando em peso, o Renato me ligou hoje cedo. Aconteceu alguma coisa com os cartões? Ele gaguejou. Deu um problema no banco. Bloqueou tudo. A gente tentou abastecer e não deu. Ah, sim. O banco me ligou. Menti, com a naturalidade de quem tempera um frango. Disseram que identificaram movimentações atípicas. Gastos excessivos com supérfluos que não condizem com o perfil da titular, que sou eu, uma aposentada. Eles cancelaram por segurança. Achei prudente. Prudente? Mãe, a gente tá sem um tostão. O Renato tá devendo a gasolina no posto, teve que deixar o relógio como garantia. Pois é, meu filho, a vida é dura. Mas vocês são jovens, fortes, vão dar um jeito. Agora preciso dormir. Amanhã tenho um dia cheio. Espera, mãe! E a comida? A gente vai comer o quê? Tem um pacote de ervilhas no freezer, não tem? É nutritivo. Boa noite, Cláudio. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. O coração batia forte, mas não de medo, de poder. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle da conversa. Eles estavam confusos, assustados e, o mais importante, desabastecidos. Dormi como uma pedra naquela noite. Sonhei que estava cozinhando um banquete enorme, mas dessa vez todos os convidados pagavam a entrada. A quinta-feira amanheceu cinzenta, mas para mim o dia estava radiante. Eu sabia que o próximo passo do Dr. Siqueira seria dado hoje, a notificação extrajudicial, o aviso de despejo, o oficial de justiça bateria lá pela manhã. Preparei meu café e fiquei esperando. Não demorou muito. Às 9h15, o telefone tocou de novo. Dessa vez era o Renato. Atendi no primeiro toque. Mãe! Ele gritava. Parecia estar chorando. Mãe! Tem um homem aqui na porta. Um oficial de justiça. Bom dia para você também, Renato. Mãe, ele tá me entregando um papel. Diz que a gente tem 30 dias para sair. 30 dias? O que é isso? A senhora tá processando os próprios filhos? Apertei o telefone contra o ouvido. Chegou o momento. Aquele momento em que a mãe boazinha sai de cena e entra a matriarca. Eu não estou processando vocês, Renato. Eu estou retomando a minha propriedade. Lembra do sábado? Não tem mais lugar? Pois é. Agora quem diz que não tem mais lugar sou eu. A casa é minha. Mas mãe, para onde a gente vai? A gente não tem dinheiro para aluguel. A senhora cortou os cartões. Vocês têm 30 dias e 40 amigos que foram no churrasco. Quem sabe um deles não cede um sofá? Mãe, por favor, isso é loucura. A vizinhança tá vendo o oficial aqui. É vergonha. Vergonha? Minha voz endureceu. Vergonha foi eu voltar a pé com um pavê na mão enquanto vocês riam. Vergonha é ver minha casa virar um chiqueiro. Vergonha é ter 2 filhos homens que não sabem comprar 1 quilo de arroz. O oficial está aí para garantir que a lei seja cumprida, já que o amor e o respeito não foram suficientes. A senhora ficou louca, Cláudio gritou ao fundo. Velha maluca, a gente vai recorrer, a gente tem direito. O único direito que vocês têm agora é o de fazer as malas. Respondi, sentindo uma calma gelada. E sugiro que comecem logo, porque no dia 31 eu vou entrar. E não vou entrar sozinha. Vou entrar com chaveiro, pedreiro e pintor. E se tiver alguma coisa de vocês lá dentro, vai para a caçamba de lixo. Desliguei. Tirei o telefone do gancho. Fui até a janela e olhei para a rua. O mundo continuava girando. As pessoas iam para o trabalho, os ônibus passavam. Mas o meu mundo tinha mudado de eixo. Eu não era mais a vítima. Eu era a senhora do meu destino. Sentei à mesa e abri o caderno de receitas resgatado. Passei a mão na página do pavê de abacaxi. Sorri. Talvez eu fizesse um hoje à tarde. Mas dessa vez eu comeria tudo sozinha, colherada por colherada, saboreando cada pedaço da minha liberdade. Eles achavam que conheciam a mãe que tinham. Agora estavam sendo apresentados à Dona Valdelice. E a Dona Valdelice não serve sobras para ninguém. Mas eu sabia que a batalha não tinha acabado. Cláudio e Renato eram orgulhosos demais para aceitar a derrota tão fácil.
Eles gritariam, tentariam manipular, talvez até usassem os netos que eu nem tinha ainda como chantagem emocional no futuro. Só que agora eu tinha o trunfo. Eu tinha a casa, o dinheiro e, principalmente, eu tinha a verdade do meu lado. Olhei para o relógio. O oficial de justiça já devia ter ido embora. A bomba tinha explodido. Agora, restava ver como eles lidariam com os escombros. E eu? Eu ia começar a planejar a reforma da minha casa. Queria as paredes pintadas de branco, bem limpo, bem claro, para combinar com essa nova fase da minha vida, onde a única sujeira permitida seria a farinha de trigo na bancada da cozinha. A campainha do meu apartamento tocou. Estranhei. Não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico. Não eram eles. Era a dona Jandira, a vizinha que virou a cara para mim no churrasco. Ela segurava uma travessa coberta com um pano. Abri a porta, desconfiada. Valdelice. Ela começou, olhando para os pés, envergonhada. Eu soube do oficial de justiça. O bairro todo está comentando. Fiquei parada na porta, bloqueando a entrada. E então, Jandira, veio pedir para eu ter piedade dos meninos? Ela levantou os olhos. Eram olhos de arrependimento genuíno. Não, vim pedir desculpas. Pelo sábado. Eu fui fraca. Fui Maria vai com as outras. Comi da sua carne e te deixei na rua. Isso me corroeu a semana toda. Trouxe um bolo de fubá. Sei que não se compara aos seus, mas... Olhei para o bolo. Olhei para a Jandira. Ela sabia. Todos sabiam agora. A máscara dos meninos de ouro tinha caído. Entra, Jandira. Abri passagem. O café tá fresco. Mas já vou avisando, se veio defender marmanjo, pode dar meia volta. Deus me livre, ela disse entrando rápido. Eu vinha te contar o que eles disseram quando você saiu naquele dia. Você precisa saber, Val. Eles não só te expulsaram. Eles estavam planejando coisa pior. Senti um frio na espinha. Coisa pior? Fechei a porta. O jogo tinha mudado de nível. Se eu achava que a expulsão era o fundo do poço, a dona Jandira estava prestes a me mostrar que o buraco era mais embaixo. E se havia algo mais a ser revelado, eu precisava estar preparada. Puxei a cadeira para ela. Senta, Jandira. E conta tudo. Sem pular nenhuma vírgula. A guerra pela minha casa estava ganha no papel, mas a guerra pela verdade estava apenas começando. O bolo de fubá da Jandira desceu quadrado na minha garganta, arranhando como se fosse feito de areia, não pela qualidade da receita, mas pelo veneno que vinha junto com a confissão dela. Eu segurava a xícara de café com as duas mãos para disfarçar o tremor que ameaçava subir pelos meus braços. Como é que é, Jandira? Repete. Minha voz saiu num tom tão baixo que parecia vir do subsolo do prédio. Jandira engoliu em seco, limpando uma migalha do canto da boca. Ela parecia menor naquela cadeira, encolhida pela culpa de ter sido cúmplice, mesmo que pelo silêncio. Eles estavam conversando com o Marcelo, aquele corretor da imobiliária Pontes que estava na festa. Eu estava perto da churrasqueira pegando mais farofa e ouvi tudo, Val. O Cláudio dizia, a velha já não regula bem. Esquece as coisas, confunde datas. A gente vai entrar com o pedido de interdição mês que vem. Senti o sangue fugir do meu rosto. Interdição. Meus filhos queriam me declarar incapaz. Queriam tirar minha autonomia, minha assinatura, minha vida. E o Renato? Perguntei, sentindo uma pontada fina no peito, como se uma agulha tivesse perfurado meu coração. O Renato ria, Val. Ele ria e dizia, com o dinheiro da venda da casa, a gente paga um asilo decente para ela e sobra para a gente investir naquele negócio de criptomoeda. Eles falaram em te colocar num lugar sossegado, longe da cidade, para você não atrapalhar. Fechei os olhos. A imagem dos dois meninos que eu amamentei, que eu ninei quando tinham febre, se dissolveu. No lugar deles, vi dois estranhos, dois predadores famintos que não esperaram a presa morrer para começar o banquete. Eles não me expulsaram do churrasco por vergonha ou falta de espaço. Eles me expulsaram porque eu era o obstáculo. Eles estavam celebrando a minha futura sentença de morte em vida. Obrigada, Jandira, disse abrindo os olhos. Minhas lágrimas secaram antes de cair. A tristeza tinha evaporado no calor de uma fúria límpida e cristalina. Você pode ir agora. Mas Val, você vai ficar bem? Eles são capazes de tudo.
Não, Jandira. Eles não são capazes de nada. Eles são preguiçosos. A maldade deles é burra. E agora, eu sei o jogo. Pode ir. Assim que fechei a porta atrás dela, não senti vontade de chorar. Senti uma energia elétrica percorrendo meu corpo. Fui até o quarto, peguei meu celular e liguei para o doutor. Siqueira. Doutor, mudança de planos. A notificação de despejo foi pouco. Eu quero blindar tudo. Quero um atestado de sanidade mental assinado por 3 psiquiatras diferentes. E quero que o senhor descubra se existe algum pré-contrato de venda rodando na praça com o meu endereço. Enquanto eu falava, a campainha tocou. E tocou com insistência. Não era o toque educado da Jandira. Era um toque de quem acha que o mundo lhe deve obediência. Olhei no visor. Eram eles, Cláudio e Renato. Estavam suados, com as mesmas roupas de ontem, o cabelo desgrenhado. Pareciam 2 náufragos que acabaram de ser jogados na praia. Destranquei a porta, mas deixei a corrente de segurança passada. Abri apenas uma fresta. Mãe, abre essa porcaria! Cláudio gritou empurrando a madeira. A corrente estalou, mas aguentou. A gente precisa conversar, agora. Conversar. Olhei para eles através da fresta, vendo o medo estampado naqueles olhos que antes só tinham arrogância. Achei que não tivesse lugar para mim na conversa de gente jovem. Mãe, para com isso. Renato se intrometeu, a voz embargada. A gente tá com fome, não tem nada na casa. A luz da área externa foi cortada hoje de manhã. O oficial de justiça deixou aquele papel ridículo. A vizinhança tá rindo da nossa cara. A luz da área externa eu mandei cortar mesmo. Vocês não precisam de piscina iluminada se não pagam a conta, respondi com frieza. E sobre a fome, o pacote de ervilhas acabou? Abre logo, Valdelice. Cláudio perdeu a paciência e chutou a porta. O barulho ecoou no corredor. Foi a gota d'água. Tirei a corrente e abri a porta de escancarar. Eles quase caíram para dentro. Eu não recuei 1 milímetro. Fiquei parada no meio da sala, ereta, com a dignidade de quem construiu um império servindo coxinha e empada. Entrem, ordenei, e sentem. Eles entraram, olhando ao redor, procurando talvez algum sinal de fraqueza, ou talvez comida em cima da mesa. Viram o resto do bolo da Jandira. Renato fez menção de pegar um pedaço. Não toque nisso. Minha voz estalou como um chicote. Ele recolheu a mão. Sentem. Agora. Eles sentaram no sofá pequeno da minha sala, os joelhos quase batendo no queixo. A arrogância do sábado tinha sumido. O que restava era o desespero de quem teve o tapete puxado. Vocês vieram aqui pedir dinheiro? Perguntei, cruzando os braços. A gente veio resolver essa loucura, mãe. Cláudio tentou recuperar a postura de homem de negócios, mas a camisa manchada de suor não ajudava. A senhora surtou. Cancelou cartões, roubou nossa comida, mandou despejar a gente. Isso prova que a senhora não tá bem da cabeça. A gente tá preocupado com a sua saúde mental. Soltei uma risada. Uma gargalhada seca, sem humor. Saúde mental, Cláudio? Que engraçado você tocar nesse assunto. Coincide exatamente com o papo que você teve com o Marcelo da imobiliária no sábado. A cor fugiu do rosto do Cláudio tão rápido que parecia mágica. Renato arregalou os olhos e olhou para o irmão. O silêncio que se instalou na sala era pesado, denso. Como a senhora sabe? Renato gaguejou. Eu sou mãe, Renato. Eu sei quando vocês têm febre antes de encostar a mão na testa. Vocês acharam mesmo que podiam tramar a minha interdição no quintal da minha casa, cercados de vizinhos que me conhecem há 40 anos? Caminhei até a estante e peguei uma pasta preta. Joguei em cima da mesa de centro fazendo um barulho seco. Abram. Cláudio, com as mãos tremendo, abriu a pasta. O que é isso? Ele perguntou vendo os papéis. Isso, meu filho, são laudos. Exames neurológicos completos que fiz mês passado, de rotina. Atestados de capacidade cognitiva. E ali, na última folha, está uma cópia da revogação de qualquer procuração que eu tenha assinado para vocês nos últimos 20 anos. Me inclinei para a frente, apoiando as mãos na mesa, ficando cara a cara com eles. Vocês iam me interditar? Me jogar num asilo para vender o suor de 30 anos do meu trabalho? Para investir em moeda de internet? Mãe, não era bem assim. Renato começou a chorar. Lágrimas grossas,
de criança pega fazendo arte. A gente só queria... A gente tá endividado, mãe. O Cláudio perdeu dinheiro no jogo. Eu financei um carro que não consigo pagar. A casa era a única saída. A saída fácil, corrigi. A saída dos covardes. Vocês não queriam trabalhar. Queriam canibalizar o patrimônio da mãe velha e inútil. A senhora tem muito dinheiro. Cláudio explodiu, levantando do sofá. O buffet rendeu milhões. A senhora mora nesse apartamento alugado porque quer, para fazer drama. A gente tem direito àquela casa. É herança. Herança é o que se deixa quando morre. Gritei, e minha voz fez os vidros da janela tremerem. Eu estou viva. Muito viva. E o dinheiro do buffet? Gastei pagando as faculdades que vocês mal terminaram. Gastei pagando advogados para livrar a cara de vocês de confusão. Gastei mantendo aquela mansão para vocês posarem de ricos para os amigos. Respirei fundo, recuperando o controle. A raiva era combustível, mas eu precisava de precisão, não de explosão. Acabou, Cláudio. Acabou, Renato. O plano de vocês falhou antes de começar. O Marcelo da imobiliária? Liguei para ele hoje cedo. Avisei que se ele pisar na minha calçada de novo, denuncio ele ao Conselho de Corretores por aliciamento de idoso e má-fé. Ele quase pediu desculpas de joelhos. Cláudio caiu sentado no sofá, as mãos na cabeça. Ele percebeu. O cerco estava fechado. Não tinha venda, não tinha interdição, não tinha dinheiro fácil. E agora? Ele sussurrou. A gente não tem para onde ir. O despejo, 30 dias é pouco. Vocês não têm 30 dias. Respondi, calma. Eles me olharam, uma centelha de esperança surgindo nos olhos. A senhora vai cancelar o despejo? Renato perguntou, fungando. Não, eu vou acelerar. O contrato de comodato verbal foi quebrado por má-fé e ingratidão grave. O Dr. Siqueira já está protocolando o pedido de reintegração de posse imediata. Vocês têm uma semana. Uma semana? Os dois gritaram em uníssono. E agradeçam, porque se dependesse só da minha vontade agora, eu trocava a fechadura hoje e deixava as roupas de vocês na calçada. Mas eu ainda tenho um resto de pena. Uma semana para tirarem as tralhas, os videogames, as caixas de cerveja vazias, os móveis ficam, são meus. Mãe, a senhora está destruindo a nossa vida. Cláudio chorava agora, um choro feio, de raiva e impotência. Não, meu filho. Eu estou construindo. Estou construindo 2 homens tardiamente. A vida mansa destruiu vocês. A dificuldade vai consertar. Fui até a porta e a abri completamente. O corredor estava vazio. Saiam. Eles não se moveram. Saiam. Apontei para fora. E não voltem aqui pedindo comida. O buffet imperial encerrou as atividades para clientes inadimplentes. Eles levantaram, derrotados. O andar arrogante tinha sumido. Eram 2 meninos assustados, saindo da sala da diretora. Passaram por mim de cabeça baixa. O cheiro de suor e medo que deixaram no ar era forte. Quando Renato passou pela porta, ele parou e olhou para trás. Mãe, a senhora não ama mais a gente? Aquela pergunta doeu. Doeu mais que a traição. Porque o amor de mãe não acaba. Ele se transforma, endurece para proteger, sangra, mas não acaba. Eu amo tanto vocês, Renato, que me recuso a continuar financiando a destruição do caráter de vocês. Amar também é dizer não. Agora vão. Antes que eu me arrependa de dar essa uma semana. Fechei a porta na cara deles. O som da fechadura girando 2 vezes foi o som mais libertador que já ouvi. Encostei a testa na porta de madeira fria. O silêncio voltou ao apartamento. Mas não era um silêncio solitário. Era um silêncio de paz. Eu tinha vencido. Não a eles, mas a mim mesma. Venci a minha culpa, venci a minha necessidade de agradar, venci o medo de ficar sozinha. Fui até a janela e vi os 2 saindo do prédio. Caminhavam devagar, ombros caídos, discutindo um com o outro, provavelmente procurando um culpado para a desgraça, sem olhar no espelho. Peguei o telefone. Tinha mais uma ligação para fazer. Dessa vez, não para advogado, nem para banco. Liguei para a Associação de Moradores do bairro. Alô? É a Valdelice. Sim, da casa da esquina. Escuta, querida, eu vou retomar o imóvel semana que vem. E quero oferecer o espaço do jardim e da área gourmet para o bazar beneficente da igreja no próximo mês.
Vai ser uma festa linda, sem pagode alto, mas com muito pavê de abacaxi. Desliguei com um sorriso. A casa voltaria a ter vida. Vida de verdade, com gente que valoriza o pão que come. Fui até a cozinha e cortei uma fatia do bolo de fubá da Jandira. Comi devagar. Não era o meu pavê, mas tinha um sabor especial. O sabor da verdade. Eles acharam que podiam me descartar como um móvel velho. Esqueceram que móveis antigos são feitos de madeira de lei, que não pega cupim e aguenta a tempestade. A tempestade passou. E eu continuei de pé. Agora, restava apenas a limpeza final. E eu, Valdelice, sempre fui ótima em faxina pesada. O telefone tocou novamente. Deixei tocar. A era da disponibilidade total tinha acabado. Quem quisesse falar com a dona Valdelice agora, teria que marcar hora e pagar o preço da entrada. A vida começa aos 69, dizem. Eu não sei se começa, mas garanto que ela fica muito mais interessante quando a gente para de carregar marmanjo nas costas e volta a caminhar com as próprias pernas. O cheiro de tinta fresca misturado com o aroma de bolo de milho assando no forno substituiu, finalmente, aquele odor azedo de cigarro e negligência que impregnava as paredes da Rua das Acácias. Faz 3 meses que a chave girou na fechadura pela última vez para o Cláudio e o Renato, e 3 meses que a minha vida, aos 69 anos, recomeçou de verdade. A casa não é mais um dormitório de marmanjos ou um salão de festas para gente que não sabe o valor de um bom dia. Agora, ela respira. As janelas estão abertas, as cortinas de voal branco dançam com o vento da tarde, e o jardim, o meu jardim. As orquídeas voltaram a brotar nos troncos, como se agradecessem pelo fim do barulho e da fumaça. A reforma foi a minha terapia. Arranquei o carpete manchado do escritório do Geraldo e descobri um taco de madeira nobre por baixo, que lixei e envernizei até brilhar como espelho. Pintei a fachada de um amarelo ocre, quente e acolhedor, apagando de vez a frieza daquele cinza moderno que os meninos tinham inventado de colocar. Cada pincelada era como se eu estivesse passando uma borracha no passado recente, limpando a humilhação, limpando o não tem mais lugar. Hoje é um dia especial. A casa está cheia, mas não tem ninguém estacionando em cima da grama, nem som de pagode estourando os tímpanos da vizinhança. O portão está escancarado, convidativo. É a inauguração oficial do Espaço Vó Valdelice, um projeto que tirei da gaveta junto com meu orgulho. Enquanto ajeito as toalhas de renda nas mesas espalhadas pelo quintal, vejo a dona Jandira chegando com uma travessa enorme. Ela se tornou meu braço direito nessa empreitada. A culpa que ela sentia se transformou em serviço, e eu, que não sou de guardar rancor de quem se arrepende de verdade, aceitei a ajuda. Valdelice, menina, o povo da igreja já está chegando na esquina. Ela avisa, ofegante, mas com os olhos brilhando. E olha, trouxe os sequilhos que você pediu. Obrigada, Jandira. Coloca perto do café, por favor. Sento-me por um instante na minha espreguiçadeira de vime, a mesma onde Jandira estava sentada naquele sábado fatídico. Passo a mão pelo braço da cadeira. Agora, quem senta aqui sou eu. E a sensação não é de vingança, é de justiça. É a sensação de que as coisas finalmente voltaram para o seu devido lugar, assim como as panelas na minha cozinha. Meus filhos. Bem, a vida tem uma didática que mãe nenhuma consegue aplicar, por mais chinelada que dê. A Semana da Misericórdia, como chamei os 7 dias que dei para eles saírem, foi um espetáculo de choro e ranger de dentes. Eles tentaram de tudo: chantagem emocional, ameaças veladas, e até chamaram uma tia distante do interior para tentar me convencer de que eu era uma mãe desalmada. Mas a tia, quando viu o estado da casa e os extratos bancários, ficou do meu lado e ainda deu um sermão neles. Eles saíram. Levaram as roupas de marca, os videogames, as televisões gigantes e o orgulho ferido. Tiveram que alugar uma casa de fundos, no bairro vizinho, bem longe do luxo a que estavam acostumados. Semana passada, encontrei o Cláudio no supermercado. Ele estava de uniforme, empurrando um carrinho de reposição de mercadorias. Ele me viu. Por um segundo, achei que ele fosse virar a cara ou fazer um escândalo. Mas ele parou. Estava mais magro, sem aquela barriga de cerveja inchada. O rosto estava cansado, com olheiras de quem acorda às 5 da manhã para pegar ônibus.
Ele veio até mim. Eu segurei firme a alça da minha bolsa, preparada para o embate. Oi, mãe, ele disse a voz baixa, sem aquela arrogância de dono do mundo. Oi, Cláudio. Trabalhando? É, repositor. O Renato conseguiu vaga numa loja de autopeças no balcão. A gente tá se virando. Ficamos em silêncio no meio do corredor de produtos de limpeza. O cheiro de sabão em pó pairava no ar. A senhora está bem? Ele perguntou, e pela primeira vez em anos, a pergunta parecia genuína, não uma introdução para pedir dinheiro. Estou ótima, meu filho. Ocupada. Viva. Ele assentiu, olhando para os próprios sapatos gastos. Aquele dia, no churrasco, ele começou gaguejando. A gente foi muito idiota. Não só naquele dia. A vida toda. Eu não respondi de imediato. Não ia passar a mão na cabeça. O perdão existe, mas a consequência também. Foi preciso, Cláudio. A queda foi necessária para vocês aprenderem a levantar. É duro, mãe. Pagar aluguel, luz, comida. Não sobra nada no fim do mês. Bem-vindo à vida adulta, meu filho. É assim para todo mundo. Foi assim para mim e para seu pai quando começamos. Ele respirou fundo, parecendo segurar o choro. Eu sinto falta da senhora. Não do dinheiro. Da senhora. Do seu pavê. Da conversa na cozinha. A cozinha continua lá, Cláudio. Mas agora, para entrar nela, tem que ter respeito. Quando vocês aprenderem isso de verdade, quem sabe a gente não toma um café. Deixei ele lá e segui minhas compras. Não paguei a conta dele. Não ofereci uma cesta básica. Dei a ele algo muito mais valioso. A dignidade de resolver os próprios problemas. Soube pela Jandira que eles venderam o carro tunado para pagar as dívidas de jogo e estão andando de ônibus. Estão vivendo a realidade. E, sinceramente, acho que, pela primeira vez, estão virando homens de verdade. Volto para o presente com o som de palmas. O padre da paróquia está no portão, abençoando a casa. O quintal já está cheio. Não são 40 pessoas. São quase 200. Tem gente da vizinhança. Tem as senhoras do grupo de oração. Tem crianças da creche comunitária correndo pelo gramado que agora é de todos. Levanto-me e vou até a varanda. O espaço Vó Valdelice não é só um nome bonito. Decidi transformar o térreo da casa em um centro de convivência para idosos durante a semana e, nos fins de semana, alugo para pequenos eventos, com contrato assinado e regras rígidas, claro. O dinheiro vai para a manutenção da casa e o resto eu dou para a caridade ou viajo. Semana que vem vou para Caldas Novas com as amigas. Pela primeira vez, vou gastar meu dinheiro comigo. Olho para a mesa principal. Lá está ele. O pavê de abacaxi com coco. Fiz 3 travessas gigantes. O cheiro doce atrai as crianças como ímã. Uma senhora que eu não conheço se aproxima, segurando um pratinho. Dona Valdelice? Que Deus a abençoe. Ouvi dizer que a senhora passou por um bocado com a família, mas transformou sua dor nisso aqui. É uma inspiração. Sorriu. A vergonha de ter sido expulsa virou a honra de ser a anfitriã. A dor ensina, minha filha. A gente só não pode deixar ela nos tornar amargos. O segredo do pavê e da vida é o mesmo. Saber dosar o açúcar e o azedo do abacaxi. Vou até a cozinha para verificar se os salgados estão quentes. Minha cozinha industrial, que eu achava que nunca mais usaria, está a todo vapor. Contratei 2 moças do bairro para me ajudar. Estou gerando emprego. Sou Valdelice, empresária, novamente. Enquanto organizo as bandejas de empada, meu celular vibra no bolso do avental. É uma mensagem de texto, do Renato. Mãe, vi as fotos do bazar no grupo do bairro. A casa tá linda. A senhora tinha razão sobre as orquídeas. Elas precisavam de cuidado. Desculpa por ter deixado elas morrerem. Bom evento. Não tem pedido de dinheiro. Não tem reclamação. Apenas um reconhecimento. É pouco? É, mas é um começo. O Renato que escreveu isso já não é o mesmo que me mandou voltar para casa a pé. Aquele Renato morreu de inanição financeira. Esse novo Renato está nascendo na dificuldade. Respondo apenas, obrigada, juízo. Volto para o jardim. O sol está se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo, cores que combinam perfeitamente com a nova pintura da casa. O burburinho das conversas, as risadas, o som de talheres batendo nos pratos. Essa é a música que eu queria ouvir.
Jandira passa por mim com uma bandeja vazia. Val, o pavê acabou. O povo raspou a travessa. Tem mais na geladeira, Jandira. Na casa da Valdelice, nunca falta lugar e nunca falta comida para quem tem o coração limpo. Ela ri e corre para buscar mais. Fico ali, parada no meio do meu reino reconquistado. Olho para a janela do meu quarto lá em cima. Hoje à noite, vou dormir na minha cama king size, com lençóis de algodão egípcio, sabendo que ninguém está conspirando minha interdição no andar de baixo. A solidão, que eu tanto temia quando o Geraldo morreu, revelou-se uma companheira leal. Descobri que estar sozinha não é o mesmo que ser solitária. Eu me tenho. Tenho minha força, minha competência, minha fé e agora tenho uma comunidade inteira que me respeita, não pelo que eu dou, mas pelo que eu sou. Eles disseram que não tinha lugar para mim. Foi a melhor coisa que poderiam ter dito. Porque, ao me negarem um lugar na mesa deles, me forçaram a construir a minha própria mesa, onde cabe todo mundo, menos a ingratidão. Uma menininha puxa a barra da minha saia. Vovó Val, posso pegar uma florzinha do chão? Abaixo-me, com aquela dorzinha nos joelhos que nunca passa, mas que já não incomoda tanto. Pego uma orquídea que tinha caído naturalmente na grama e coloco atrás da orelha dela. Pode, meu anjo. Essa casa é sua também. Ela sai correndo, feliz. Respiro fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco da noite que chega. A vida deu uma volta completa. O círculo se fechou. Eu não sou mais a velha descartável. Sou a matriarca. Sou a dona da chave, do cofre e da receita. E quanto ao futuro? Bom, o futuro a gente cozinha em fogo brando, um dia de cada vez. Mas uma coisa é certa. No meu cardápio, prato frio de vingança já saiu de linha. Agora, eu só sirvo vitória. Bem quente e farta. Olho para o portão aberto. A rua está tranquila. A vida segue. E eu, Valdelice, sigo com ela. De cabeça erguida, passo firme e com a certeza absoluta de que o meu lugar é exatamente onde eu quiser que ele seja.